Oi, pessoal, meu nome é a professora Alice Arruda e aqui nesse vídeo a gente vai resolver a questão 6 da ficha de eletrização e lei de Coulomb, certo? Essa questão é teórica e vocês vão precisar estar entendendo, gente, sobre o efeito fotoelétrico, certo? Então, vamos lá. O eletroscópio de folhas, ele é um aparelho utilizado para detectar cargas elétricas. Ele é constituído de uma placa metálica que é ligada através de uma haste condutora elétrica a duas lâminas metálicas finas e bem leves, ou seja, é uma placa metálica ligada a lâminas metálicas. Ambos, se são metálicos, são condutores, certo? Conseguem conduzir. Ou seja, para ligar essas duas coisas diferentes, eu uso uma haste que também tem que ser condutora. Ok. Então, aí, as cargas conseguem transitar entre a placa e entre as lâminas. Então, olha, se as lâminas estiverem fechadas, indica que o eletroscópio está descarregado. Mas se elas estiverem abertas, indica que tem presença de cargas elétricas, certo? Então, considerando, gente, que o eletroscópio inicialmente está carregado positivamente, ou seja, essas placas estão abertas, porque se está carregado, as placas estão abertas, certo? Presença de cargas elétricas. E aí a placa é feita de zinco. Essa placa de zinco fazendo-se incidir uma luz monocromática vermelha. Aí, se você joga uma luz monocromática vermelha sobre a placa, o que é que vai acontecer com essas lâminas? Vamos ler as opções. Aumenta muito porque a energia dos fótons da luz vermelha é suficiente para arrancar muitos elétrons da placa. Gente, vamos lembrar um pouco o efeito fotoelétrico, tá? Olha, o efeito fotoelétrico ele consiste na ejeção, em arrancar elétrons de um material, certo? O material, no caso, é a placa de zinco. Quando esse material ele é exposto a uma determinada frequência de radiação eletromagnética. Quem é essa radiação eletromagnética do exemplo? É um feixe de luz monocromático vermelho, certo? E aí, a energia que vai estar contida nessa luz monocromática vermelha, ela vai ser, gente, a gente pode chamar ela de fótons, certo? A luz, gente, ela se comporta como, às vezes como onda, às vezes como partícula, mas isso a gente diz para ficar mais fácil para a gente estudar. No efeito fotoelétrico, é mais útil para a gente considerar a luz formada como partículas. E, em vez de partículas, a gente vai chamar esses pedacinhos da luz de fótons, certo? A gente vai considerar que a luz está se comportando como um conjunto de fótons, um conjunto de pacotes de energia, certo? Quando eu falo luz, eu estou falando qualquer radiação eletromagnética. Mas, pessoal, cada radiação eletromagnética, ela tem um comprimento de onda diferente. E, de mesma forma, ela tem uma frequência diferente. No caso da luz vermelha, ela está mais ou menos por aqui, ó. Luz, esse aqui é o aspecto de luz visível, ela está mais ou menos aqui. Porque ela está mais perto do infravermelho. Então, ela está mais ou menos aqui, ó. Aqui. E aqui está maior, gente. Ou seja, a luz vermelha está aqui. Nesse canto de cá do espectro de luz visível. Esse aqui é todo o espectro de radiação eletromagnética. Onda de rádio, onda de micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio gama, raio X. Mas a gente só consegue enxergar o espectro de luz que está mais ou menos aqui, ó. E a luz vermelha está aqui nesse canto. Ela tem um comprimento, gente, que é o maior comprimento de luz visível que a gente consegue enxergar. E ela vai ter uma frequência menor. Quanto maior o comprimento de uma onda, menor é a frequência dela. Para ajudar vocês, eu vou escrever isso aqui, tá? Calma. Aqui, gente, escrevi o comprimento da onda da radiação eletromagnética e a frequência que ela vai ter. Perceba aqui. Para cá, os comprimentos de onda estão crescendo. Preste atenção que a de rádio tem 10 elevado a 3 metros, ou seja, tem 1000 metros, ou seja, tem 1 quilômetro, uma onda de rádio. Enquanto que uma onda de raio gama, a gente tem um comprimento de 10 elevado a menos 12 metros, ou seja, é minúsculo. Ou seja, quanto maior o comprimento de onda, como é que fica a frequência? Vamos comparar. A frequência da onda de rádio é de 10 elevado a 4. Ok, não, mas isso é um número grande, tá? Né? É mais do que 1000. Mas a frequência do raio gama é 10 elevado a 20, é muito maior. Ou seja, as radiações eletromagnéticas de comprimento de onda grande têm uma frequência menor do que as radiações eletromagnéticas desse lado aqui, ó, que vão ter comprimentos de onda bem menores, porém frequências bem maiores.
Tá. E um dia que a gente está falando da energia que elas contêm, certo? Cada fóton da luz de rádio, cada fóton da luz de raio-x, cada fóton de uma radiação de raio ultravioleta vai ter uma energia diferente. E essa energia, gente, vai depender, a energia do fóton de uma radiação, ela depende da constante de Planck multiplicada pela frequência dessa radiação. Ou seja, vamos acrescentar a energia de um fóton aqui. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. E se a frequência é pequena, o que acontece com a energia? Também é pequena. Se a frequência é grande, o que acontece com a energia? Também é grande. Certo? É só você substituir aqui nessa fórmula e você vai entender. Deixa eu só falar um exemplo rápido. Se a constante de Planck for igual a 1, certo? Considera que o H é 1. O que é que vai acontecer? A energia da luz azul aqui, ó, vai ter uma frequência maior do que a luz vermelha. Então, vamos dizer que a frequência aqui da luz azul é 10 e a frequência da luz vermelha é 2. A energia do fóton da luz azul seria 10, enquanto a energia de um fóton da luz vermelha seria 2. Ou seja, quanto maior a frequência, maior a energia. Quanto menor a frequência, menor a energia. E sabendo disso, agora que a gente já revisou esta parte, vamos voltar lá para as alternativas. Porque ela diz que você vai conseguir aumentar, gente, a distância entre as hastes, porque a energia do fóton da luz vermelha é suficiente para arrancar muitos elétrons. Mas, gente, esse raciocínio não está certo, certo? Por quê? Porque para você dizer se uma coisa arranca muitos ou poucos elétrons da placa, não está relacionado com a energia dos fótons. Não. Certo? Por quê? Porque um fóton, ele só reage com um elétron. Se eu tenho, por exemplo, na luz vermelha, fótons com energia 1, gente, e a placa de zinco, para liberar um elétron, cada elétron precisa de uma energia 3, aí você pode pensar, não, mas eu vou juntar 3 fótons da luz vermelha e vou arrancar um elétron. Isso não existe. Um fóton só consegue arrancar um elétron. Então, se ele sozinho não tem energia suficiente, ele não arranca nenhum. Então, do que adianta se eu boto uma luz vermelha muito intensa ou uma luz vermelha fraquinha? A única diferença é que a luz vermelha mais intensa ela tem muitos pacotes de fótons juntos. E a luz fraquinha tem menos pacotes de fótons. Ou seja, se você incide essa luz mais forte em uma placa que não seja de zinco, né, no caso, em outra placa que tenha o elétron para ser liberado precisa de 1 de energia e a luz vermelha tem 1 de energia? Se você incidir uma luz fraca, você vai liberar uma quantidade pequena de elétrons. Mas se você incidir uma luz vermelha forte, como tem mais fótons com 1 de energia, eles vão conseguir arrancar mais elétrons, que também precisam de 1 de energia. Essa é a diferença da intensidade da luz. Mas essa explicação aqui atribuindo a energia, não, gente. A energia só tem o papel de dizer se você consegue ou não consegue arrancar os elétrons. A quantidade de elétrons que você vai conseguir arrancar vai depender da quantidade de fótons que você tem. E aí sim, a quantidade de fótons depende de se a luz é intensa ou não é intensa. Na letra B diz que, eu grafei demais, a energia dos fótons não tem nada a ver com muitos elétrons, tá? Ela só diz se arranca elétrons ou não, tá? Letra B fala sobre que a haste vai aumentar um pouco de distância porque a energia dos fótons da luz vermelha é capaz de arrancar apenas alguns elétrons. De novo, gente, não tem nada a ver se arranca alguns ou se arranca muitos. Não tem a ver com a energia dos fótons da luz vermelha. Tem a ver só se a energia do fóton tem que ser fóton maior ou igual a uma energia mínima, que normalmente a gente chama de função trabalho. Certo? A função trabalho da placa. No caso aqui, a função trabalho da placa de zinco. A energia do fóton da luz vermelha tem que ser maior ou igual à função trabalho da placa de zinco. Para poder arrancar um elétron, um fóton tem que ter essa energia mínima. Tá? Aí, na letra C, diz que essa distância da haste vai diminuir um pouco porque a energia dos fótons da luz vermelha é capaz de arrancar apenas alguns
prótons? Gente, em momento nenhum, efeito fotoelétrico não arranca próton. Tá errado. Não arranca. E letra D vai dizer que essa distância não se altera porque a energia dos fótons da luz vermelha, é insuficiente para arrancar elétrons. Essa é a nossa letra correta, gente. Porque é a única que atribui a energia do fóton da luz vermelha ser capaz de arrancar ou não elétrons. Mas não fala nada sobre a quantidade de elétrons. Então, isso quer dizer que a energia do fóton dessa nossa luz monocromática vermelha é menor, gente, é menor do que a energia mínima que a placa de zinco diz que tem que ter. Então, vamos imaginar que a placa de zinco diz que você tem que ter uma energia 5, mas a energia do fóton só é 3. Então, você não consegue arrancar nenhum elétron da placa de zinco. E só para a gente terminar, o que é que acontece quando a energia do fóton é bem maior do que essa energia desta energia mínima para se arrancar um elétron? Imagina que eu dou um fóton com energia 10 e a placa de zinco precisava de energia 5. E eu dei o dobro de energia por fóton. O que é que vai acontecer? Essa energia extra vai ser transformada em energia cinética. A energia cinética é igual à energia do fóton menos a energia necessária de se arrancar, que é a função trabalho. Nesse caso, se você der uma energia 10 e a sua placa de zinco só precisar de 5 de energia, os 5 que você deu a mais vai ser transformado em energia cinética para esse elétron. É isso aí, gente. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima.